O mistério do navio que se tornou um túmulo flutuante, terror do Ourang Medan. Antes de embarcarmos neste navio amaldiçoado, respire fundo e prepare-se para uma das histórias mais perturbadoras que o oceano já guardou. Se você aprecia mistérios que arrepiam a espinha, mortes inexplicáveis que desafiam medicina e lógica, e navios onde algo impossível aconteceu, deixe seu like e inscreva-se no canal. Hoje subiremos a bordo de uma embarcação encontrada à deriva em 1947, onde toda a tripulação jazia morta sem ferimentos visíveis, com olhos arregalados fixos em algo que ninguém mais podia ver. Feche os olhos se tiver coragem, sinta o silêncio pesado e entre comigo no mistério do SS Ourang Medan. Há histórias que o oceano conta em sussurros, lendas que marinheiros compartilham em vozes baixas, durante vigias noturnas, quando a escuridão pressiona contra janelas de cabines e cada ranger do casco parece carregar presságio. E então, há histórias como a do SS Ourang Medan, tão perturbadoras, tão profundamente erradas em nível visceral, que mesmo céticos experimentam arrepios involuntários ao ouvi-las. Esta não é lenda confortavelmente distante de séculos passados, que pode ser descartada como superstição de épocas ignorantes. Isto aconteceu em 1947. Época moderna, com tecnologia de comunicação funcionando, com testemunhas múltiplas, com documentação que deveria existir, mas misteriosamente desapareceu ou nunca existiu completamente. Era junho, quando as ondas de rádio no Estreito de Malacca, aquela passagem vital entre Sumatra e Península Malaia, onde centenas de navios transitam diariamente conectando o Oceano Índico com o Mar da China Meridional, começaram a captar sinal de socorro fragmentado vindo de navio mercante, identificando-se como SS Ourang Medan. O nome significava literalmente Homem de Medan em malaio, referência à cidade portuária de Medan, na costa de Sumatra, embora registros posteriores nunca conseguissem confirmar definitivamente porto de origem ou propriedade do navio fantasmagórico. A transmissão inicial era relativamente padrão, pedido de assistência técnica ou navegacional, como acontece frequentemente em águas congestionadas. Mas então, as mensagens começaram a mudar de tom dramaticamente. O operador de rádio do Ourang Medan, voz progressivamente mais aguda e desesperada, quebrando protocolos normais de comunicação marítima, transmitiu série de frases cada vez mais aterrorizantes que foram captadas por múltiplas estações costeiras e outros navios na área. Todos os oficiais, incluindo o capitão, estão mortos, deitados na sala de navegação e na ponte. Possivelmente toda a tripulação está morta. As palavras chegavam entrecortadas através de estática, mas significado era inequívoco e impossível de mal interpretar. E então, após breve pausa carregada de tensão que fez operadores de rádio ao longo da costa prenderem respiração involuntariamente, veio transmissão final que gelaria sangue de qualquer um que a ouvisse. A mensagem consistia de apenas 3 palavras em código Morse irregular, como se dedos na chave telegráfica estivessem tremendo incontrolavelmente ou já não obedecessem completamente comandos cerebrais. Eu morro. E depois dessas palavras carregadas de finalidade terrível, apenas estática vazia, silêncio de rádio absoluto que se estendeu por horas, enquanto navios de socorro corriam através das águas, tentando localizar fonte das transmissões perturbadoras. O navio mercante americano Silver Star, navegando relativamente próximo quando captou os sinais de socorro, alterou o curso imediatamente e começou busca sistemática através das águas azul esverdeadas do estreito. Levou várias horas de varredura cuidadosa, mas eventualmente avistaram embarcação à deriva, sem direção aparente, flutuando inerte nas correntes como objeto morto, velas recolhidas, motor silencioso,
sem fumaça saindo de chaminés, sem movimento visível no convés. Era SS Ourang Medan, balançando suavemente nas ondas sob sol tropical que tornava tudo ainda mais surreal, através do contraste entre luz brilhante e horror que aguardava a descoberta. Equipe de resgate do Silver Star baixou o bote e remou através da distância curta, separando os dois navios, chamando repetidamente, mas não recebendo resposta alguma. Quando finalmente subiram a bordo, usando escadas de corda jogadas contra casco silencioso, encontraram algo que nenhum treinamento marítimo ou experiência de vida poderia tê-los preparado para processar adequadamente. O convés estava deserto, mas não vazio. Corpos jaziam espalhados em posições que sugeriam que morte os alcançara no meio de atividades rotineiras, congelados em poses que morte súbita cria. Mas não eram os corpos em si que faziam homens experientes do Silver Star recuarem involuntariamente, mãos voando para bocas para reprimir náusea súbita. Era a maneira como estavam mortos. Cada cadáver, sem exceção única, tinha olhos completamente arregalados, fixos em algo acima deles ou além deles, que observadores vivos não conseguiam ver. Expressões de terror absoluto congeladas em rostos que morte não havia suavizado. Bocas abertas em gritos silenciosos que nunca seriam ouvidos. Braços estendidos como se tentassem afastar algo invisível. Alguns apontavam para céu vazio, como se acusassem Deus ou o universo de injustiça inconcebível. A equipe de resgate, forçando-se a continuar a investigação, apesar de cada instinto gritando para fugir imediatamente daquele navio amaldiçoado, desceu para cabines abaixo do convés, onde ar estava mais pesado, mais carregado de algo indefinível, que não era apenas morte, mas algo mais perturbador. Encontraram o capitão em sua cabine, caído sobre mapas de navegação que nunca completaria de estudar, expressão idêntica de horror nos traços enrijecidos. Oficiais na sala de navegação jaziam sobre instrumentos, dedos ainda tocando bússolas e sextantes como se tivessem morrido, tentando compreender onde estavam ou para onde deveriam ir. Engenheiros na casa de máquinas estavam congelados em posições de trabalho, ferramentas ainda em mãos que nunca mais se moveriam. Até mesmo o cachorro do navio, um animal que supostamente sente perigos que humanos não percebem, jazia morto com a mesma expressão de terror impossível que marcava rostos humanos, focinho apontado para algo que observadores não conseguiam identificar. E em todos os corpos inspecionados cuidadosamente por membros da equipe de resgate que tinham algum treinamento médico básico, não havia ferimentos externos visíveis. Nenhum sangue derramado, nenhum sinal de luta física ou violência, nenhuma marca de estrangulamento ou envenenamento óbvio, nenhuma explicação imediata para a morte súbita e simultânea de tripulação inteira que parecia ter sido atingida por algo invisível que matou todos em questão de minutos ou mesmo segundos. A atmosfera a bordo do Ourang Medan era descrita pelos homens do Silver Star como pesada de maneira sobrenatural, como se ar em si estivesse contaminado não com toxina física, mas com presença intangível que pressionava contra a pele e dificultava a respiração, mesmo quando pulmões enchiam-se adequadamente de oxigênio. Temperatura parecia errada para clima tropical, mais fria que deveria ser, apesar do sol escaldante martelando no convés metálico. E havia cheiro, não de decomposição, que seria esperado dado o calor e tempo decorrido desde mortes, mas algo químico misturado com algo mais indefinível, algo que fazia narizes arderem e olhos lacrimejarem. A decisão foi tomada rapidamente para rebocar o Ourang Medan até porto mais próximo, onde investigação adequada poderia ser conduzida por autoridades com expertise forense e legal necessária. Cabo de reboque foi preso e Silver Star
começou o processo lento de arrastar navio fantasma através das águas. Mas antes que pudessem cobrir sequer fração da distância até costa, fumaça começou a emergir das entranhas do Ourang Medan. Primeiro apenas fios finos, subindo de escotilhas de ventilação, mas rapidamente espessando em nuvens negras carregadas de faíscas. Fogo havia começado em algum lugar nos porões, talvez na casa de máquinas, talvez nos compartimentos de carga, cujo conteúdo exato nunca foi definitivamente estabelecido. A tripulação do Silver Star cortou o cabo de reboque imediatamente e recuou para a distância segura enquanto chamas consumiam o Ourang Medan com velocidade surpreendente, como se navio estivesse desesperado para ser destruído, para queimar evidências de qualquer coisa que havia acontecido naquele convés amaldiçoado. Explosão massiva eventualmente rasgou através do casco, som ecoando através do estreito, assustando pássaros marinhos que voaram em nuvens caóticas. E então, o navio começou a afundar, deslizando sob ondas que se fecharam sobre ele como túmulo líquido, levando todos os corpos e todos os segredos para profundezas que nunca devolveriam o que receberam. As teorias sobre o que matou a tripulação do Ourang Medan proliferaram imediatamente e continuam multiplicando-se até hoje, sem consenso definitivo emergindo. Alguns investigadores apontaram para a possibilidade de gases tóxicos, talvez monóxido de carbono vazando de sistema de ventilação defeituoso, ou talvez carga de químicos industriais perigosos, que produziram vapores letais quando contêineres quebraram em mar agitado. Mas isso não explicava adequadamente as expressões de terror absoluto, já que morte por asfixia química geralmente produz inconsciência antes de morte, não terror consciente que parecia ter marcado momentos finais daqueles marinheiros. Outros especularam sobre armas químicas sendo transportadas secretamente, talvez remanescentes de arsenais da Segunda Guerra Mundial, que havia terminado apenas 2 anos antes, talvez experimentos militares que deram terrivelmente errado. Esta teoria ganhava alguma tração do fato que documentação oficial sobre o Ourang Medan era estranhamente escassa, como se alguém tivesse deliberadamente apagado registros para esconder algo embaraçoso ou criminoso. Mas, novamente, armas químicas conhecidas não produziam exatamente aquele padrão de sintomas. Havia sussurros mais sombrios entre aqueles inclinados para explicações paranormais. Falavam de maldições antigas, de carga amaldiçoada carregada do porto errado, de porões contendo algo que nunca deveria ter sido perturbado, de entidades que ocasionalmente cruzam de dimensões invisíveis para nossa realidade através de pontos fracos no tecido do universo. Alguns mencionavam fenômenos como infrassom, frequências sonoras abaixo da audição humana consciente que podem causar pânico inexplicável, alucinações aterrorizantes, até mesmo parada cardíaca em condições certas. Talvez maquinário do navio tivesse desenvolvido vibração específica que produziu essas frequências mortais. A verdade, se é que existe verdade única e simples esperando ser descoberta, permaneceu submersa com o próprio navio nas profundezas do Estreito de Malaca. Alguns pesquisadores céticos argumentam que história inteira é fabricação, lenda urbana marítima sem substância factual real, apontando para a falta de documentação oficial verificável. Mas múltiplas fontes independentes mencionaram o incidente em jornais da época e em relatos marítimos, sugerindo que algo definitivamente aconteceu, mesmo se detalhes foram embelezados ou distorcidos através de recontagens. O que permanece inquestionável é que marinheiros que alegadamente testemunharam cena a bordo do Ourang Medan carregaram memória daqueles rostos congelados em terror até fins de suas vidas. Alguns tiveram pesadelos recorrentes durante décadas.
Outros recusaram-se completamente a discutir experiência, mudando de assunto abruptamente sempre que era mencionada, como se palavras em si pudessem reabrir ferida psicológica que nunca cicatrizou adequadamente. E em noites particularmente calmas, no Estreito de Malaca, quando a água está tão parada que reflete estrelas como espelho perfeito e vento morreu completamente criando silêncio sobrenatural, alguns marinheiros locais ainda juram ocasionalmente ver silhueta fantasmagórica de navio à deriva no horizonte, balançando suavemente sem direção, sem luzes, sem vida visível a bordo. Quando investigam aproximando-se cautelosamente, nunca encontram nada além de água vazia e suas próprias imaginações hiperativas. Mas sensação permanece. Aquele arrepio na espinha que diz que algo terrível aconteceu ali uma vez e deixou marca invisível, mas permanente, nas próprias águas. Se esta jornada a bordo do navio mais amaldiçoado dos mares perturbou você tanto quanto me perturbou, deixe seu like e inscreva-se no canal. Aqui, navegamos por mistérios que desafiam explicação racional, por mortes impossíveis que medicina não consegue categorizar, por navios onde horror absoluto aconteceu sem deixar evidências conclusivas. Comente qual teoria você acredita explica as mortes da tripulação do Ourang Medan. Obrigado por ter coragem de subir a bordo comigo. Até a próxima travessia, e que você nunca encontre navio à deriva com tripulação silenciosa, olhando fixamente para algo que você não consegue ver.